Olá, alunos da classe Peregrinos. Estamos por aqui mais uma vez, ainda nesse período de isolamento social, mas com o intuito de dar sequência ao nosso estudo bíblico, ao nosso estudo da nossa escola bíblica. E no dia de hoje estaremos tratando sobre a lição número 7, que tem como tema Quanto vale a pena chorar? Esse é o tema, esse é o título da nossa lição. E a gente vai estar falando, né, como versículo base, o versículo, né, o texto base lá em Mateus 5, capítulo 5, verso 4, é o segundo verso que fala sobre as bem-aventuranças citadas por Jesus, e assim diz o texto: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O texto diz isso, uma mensagem direta. Porém, se a gente fizer um rápido, interpretação desse texto, a palavra, né, a expressão bem-aventurado significa muito feliz, né? E como ser muito feliz, ou como ser muito feliz aqueles que choram, né? E uma promessa, um resultado direto dessa ação, né, desse choro, dessa bem-aventurança, ser justamente os que choram serem consolados. Como a gente tentar entender isso no tempo que a gente vive, né? Nesse tempo que a gente vive, de tanta dificuldade e incertezas. Eu primeiro eu tentar resgatar uma fala do nosso pastor Fábio, que de púlpito ele sempre fala, né? Ele faz uma pergunta, uma retórica, que ele diz assim: o que é o evangelho? O que é o evangelho para você? O que é o evangelho para nós? E um significado direto, simples, muito intenso dessa palavra, de significado do que é o evangelho, é simplesmente o que Cristo fez por nós, o que Cristo fez por você. Então, bem-aventurados aqueles que choram por amor do Evangelho. Bem-aventurados aqueles que choram por amor do Evangelho, porque estes serão consolados. Essa é a promessa. Consolo. Consolo para aqueles que choram por amor do Evangelho. E entender essa segunda bem-aventurança que Cristo nos orienta é essencial no processo de construção de uma identidade autêntica cristã, né? A gente sabe que existem identidades falsas, falsários, que falsificam identidade, carteira de habilitação, passaporte, né? As identidades que a gente utiliza para transitar na sociedade, nos nossos espaços. E a gente está tratando nesse período da nossa classe, nesse período dessa revista que a gente está utilizando, sobre a formação, os princípios para a criação de uma identidade autêntica cristã, né? Então, essa segunda bem-aventurança, chorar, ser bem-aventurado, né? Aqueles que choram porque serão consolados, entendermos esse consolo vindo da parte do Espírito Santo de Deus como resultado dessa nossa sensibilidade, né? De entender esse princípio se faz muito importante. Agora, quais são as causas, as motivações desse ato, dessa ação de chorar, né? A primeira a gente pode destacar, a lição ela vem falando sobre dois pontos. Quando nós choramos pelo pecado nosso, né? Sobre a ação do pecado em nós mesmos, né? A importância que é nós termos esse resultado, essa ação de resultado a partir de quando nós erramos, quando nós pecamos. Cristo se alegra quando nós reconhecemos o nosso pecado, né? O primeiro passo nesse processo é nos entristecermos, né, quando pecamos. Porque quando nos alegramos a partir do pecado, estamos muito longe dessa identidade cristã. Agora, quando na nossa caminhada pecamos e automaticamente, sequencialmente, nós nos entristecemos, porque entendemos que assim também entristecemos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, esse é o primeiro passo da construção dessa identidade cristã nesse aspecto, né? Na sequência da gente se entristecer, é usar esse momento para um processo de arrependimento e tomada de atitude de mudança. Não adianta só ficar triste. A gente precisa de fato transformar essa tristeza em ação, em atitude de mudança. E por último, sim, se sentir-se consolado. Por quem?
pelo Espírito Santo de Deus, porque é o complemento dessa obra de reconhecimento do pecado, de tomada de atitude de mudança e de sentir o consolo do Espírito Santo de Deus, nos resgatando para próximo dele, né? Quando pecamos, nos distanciamos, e quando reconhecemos o nosso pecado, tomamos a atitude de mudança, o Espírito Santo de Deus nos resgata e nos coloca próximos de novo dessa identidade, que assim estamos nesse processo diário de construção, reconstrução e sempre procurando, né, estarmos cada vez mais próximos do Pai, nos parecermos mais com Ele. E, por fim, o segundo ponto da nossa lição fala sobre o texto lá de Lucas, sobre Lucas 19, verso 41, quando fala sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, né? Onde coloca-se também que Jesus chorou entristecido pelo pecado do povo. Jesus não pecou, mas ele teve uma ação, né, de entristecimento, de tristeza com o pecado do povo. Povo esse que não o reconheceu como Salvador na sua totalidade, povo esse que não recebeu como Messias, né, como aquele enviado por Deus para assim resgatar o povo e libertar o povo do pecado, trazer a salvação a esse povo. Então, essa tristeza, ela que a gente está falando aqui, né, sobre o choro, sobre o consolo a partir do choro, ela é algo muito importante da gente utilizar como impulsionamento para essa atitude de mudança que nos vai trazer para perto do Pai novamente, né? Então, dias como esses que vivemos, né? Dias difíceis que vivemos, dias de incerteza, você adolescente cristão, 15, 16, 17 anos, 14 anos, iniciando ainda a adolescência, o que você tem pensado? Qual tem sido a sua esperança nesses próximos anos da sua vida? O que esperar dos próximos anos da nossa vida, da nossa sociedade, do nosso mundo? Esperar no Senhor, acreditar nas promessas de Cristo no momento que a gente vive é a melhor solução, o melhor caminho, né? Entendermos assim que a nossa vida pertence a Ele na sua integralidade e buscarmos essa integralidade, buscarmos de fato ter essa identidade cristã sendo diariamente reformulada, concretizada, reforçada para agradar a Ele, né? Ele é a nossa razão. As lições até a lição passada, né? As lições anteriores a essa lição 7, todas elas em algum aspecto vêm falando dos diversos enfoques do zelo, né? Dos diversos enfoques que temos que dar, que podemos dar nesse processo de construção da nossa identidade cristã, né? E por fim aqui uma pergunta uma pergunta retórica muito importante da gente trazer como reflexão, né, e fechar esse momento dessa breve palavra sobre a lição número 7, que diz assim, ó: o que é mais fácil, criticar e julgar os outros ou entristecer-se e chorar por eles, né? Quando temos até mesmo certeza que alguém, não nós, que alguém cometeu um erro, que alguém cometeu pecado, o que é mais fácil? Julgá-lo, criticá-lo ou entristecer-se ao ponto de chorar por ele, né? Desenvolver esse sentimento de altruísmo, de empatia, de tentar se colocar no lugar e interceder pela vida e pelo arrependimento dessas pessoas, para que o Espírito Santo os leve a tomar uma atitude de mudança e os acolha, né? Assim como nós clamamos por esse acolhimento, que o outro também, né? Esse outro que a gente olha para ele, também tem em nós pessoas que intercedam por ele. E que Deus assim nos abençoe em mais esse estudo, que vocês possam estar esmiuçadamente estudando um pouco mais a lição, né? De forma lá na revista, os versículos, que assim são feitos referência, para que esse tema seja de forma mais profunda absorvido no coração de vocês e que Deus assim nos abençoe mais um dia.